Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Minha gente, meu povo, hoje nós vamos finalmente finalizar o estudo dos crimes contra o patrimônio e vamos ver sobre as escusas absolutórias. E vejo vocês, meus queridos, é um tema que o tempo todo cai nas provas de concurso público. Por quê? Justamente porque você, aluno, se preocupa muito em estudar os crimes patrimoniais principais em espécie, mas o aluno geralmente deixa relegado as disposições gerais sobre esses crimes, porque como que funciona na parte especial? O Código Penal, ele, divide por títulos os crimes que tutelam aquele determinado bem jurídico. Então, por exemplo, no nosso caso, que são crimes contra o patrimônio. Então, veja, todos os crimes que nós estudamos nesse capítulo, eles trabalham com a tutela do bem jurídico patrimônio. Perfeito. E aí, veja, depois que o Código Penal ele traz todos esses crimes que tutelam esse bem jurídico tutelado, o que acontece? Ele traz algumas disposições especiais, disposições gerais, que vão se aplicar a todos os crimes que foram elencados ali dentro daquele capítulo, perfeito? E aí, veja, essas disposições gerais, ora elas tratam com relação à ação penal pública, ora elas tratam com relação à necessidade ou não de representação, ora elas tratam questões relacionadas a causas de extinção da punibilidade e assim sucessivamente. No nosso caso, os artigos 181 e 182, ele vem tratando justamente dessas escusas absolutórias. E aí, veja, são situações nas quais, acaso os requisitos estabelecidos nesses artigos sejam preenchidos, a pessoa ela será isenta de pena, ou seja, a ela não será prolatada uma sentença penal condenatória. Então, veja aqui, no artigo 181, nós trabalhamos com as escusas absolutórias absolutas. Como assim absolutas? Ora, a gente já estudou que em matéria penal, quando nós dizemos que algo é absoluto, é algo que é 100%. Nem 1% a mais, nem 1% a menos. Então, veja, dentro desse particular, aqui no nosso estudo do artigo 181, nós temos hipóteses, portanto, que, acaso elas se encontrem no caso concreto, elas serão absolutamente aplicáveis. Não tem como você mitigar, relativizar a aplicação dessa escusa absolutória. Por outras palavras, não terá como a vítima, por exemplo, flexibilizar a possibilidade ou não de aplicação dessa escusa absolutória. E veja que o 181 ele traz justamente isso, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título. Qual título? Dos crimes contra o patrimônio. Então, qualquer dos crimes patrimoniais, se por acaso a pessoa que os praticar for cônjuge durante a constância da sociedade conjugal, ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, serão pessoas que estarão isentas de aplicação de pena. Agora, veja, gente, dentro de cada um desses incisos, nós temos algumas particularidades. Primeiro detalhe, quando nós dizemos, ou aliás, quando o Código Penal ele diz é isento de pena, isso quer dizer causa de extinção da punibilidade. O que quer dizer isso, causa de extinção da punibilidade? Quer dizer que, dentro da dinâmica de um crime, em algum momento, essa conduta
que se encaixa no tipo penal incriminador, essa conduta que se encaixa no crime propriamente dito, em algum momento ela foi passível de imputação criminal, de imputação penal. Passível, portanto, de uma punição por parte do Estado. Mas veja, por alguma razão, e no nosso caso, em razão de uma previsão legal, o que vai acontecer? Essa passividade do tocante à punição, ela vai ser posteriormente extinta. Ou seja, a pessoa, dentro de um contexto do inciso 1º ou do 2º, que eventualmente praticar crimes patrimoniais, a gente vai ver depois que ainda tem alguns detalhes com relação a isso, mas a regra é essa. Veja, em regra, ela seria sim passível de pena. Portanto, ela seria sim passível de punição. Mas veja que aqui nesse caso, há uma determinação legal que impede o exercício dessa punibilidade. E aí, veja, como nós estamos tratando aqui, no inciso 1º, de causas de extinção da punibilidade, aliás, causa de extinção de punibilidade, é óbvio que isso é um instituto extremamente favorável para a pessoa que se encontra na condição de autora do crime. E aí, veja que aqui nesse particular, algo que não é muito comum, né, no direito penal, vai ser possível. Aqui nós vamos poder realizar uma interpretação extensiva. Por quê? Embora essa escusa absoluta, verse sobre cônjuge, aqui nós vamos poder também encaixar o convivente, ou seja, aquela pessoa que convive em união estável, ainda que essa pessoa convivente ela seja dentro de um contexto de relação homossexual. E veja, se houver apenas separação de fato, então, por exemplo, um casal, ele brigou, se separou de fato, mas juridicamente nós ainda temos o contexto da relação matrimonial, ainda assim nós vamos aplicar. Por quê? Juridicamente, a sociedade conjugal ela ainda existe, ok? Então, por exemplo, suponhamos que eu pratiquei um crime de furto contra o meu marido. Ora, veja, a mim não poderão ser imputadas as penas do crime de furto. Por quê? Porque eu me encontro dentro, né, da hipótese de cabimento desse inciso 1º. Então, veja que qualquer pessoa que seja cônjuge ou companheira, na constância da sociedade conjugal, veja, nesse contexto, se por acaso essa pessoa praticar um crime patrimonial, ela será isenta de pena, ok? A gente vai ver que não é qualquer crime patrimonial. Crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, se eu roubei meu marido, a gente vai ver que nesse contexto, não vai ser aplicada a escusa absolutória. Mas isso a gente vai ver logo mais à frente. E aí, veja, no inciso 2º, nós temos cometido contra ascendente ou descendente. Veja, seja o parentesco legítimo, como assim? Ora, uma relação de parentesco consanguínea, filho do mesmo sangue, ou até mesmo por afinidade. Veja, também, aquela relação de parentesco ilegítima, no sentido de que foi construída fora de uma relação, fora de um casamento. Essa terminologia aqui, ela está meio defasada. Por quê? Porque, hoje em dia não se diz mais em concubinato, não se diz mais em filho ilegítimo. Tá? Nós trabalhamos hoje no direito civil com qualquer tipo de conformação familiar. Tá? E veja, portanto, se é ascendente ou descendente, seja numa relação de consanguínea ou em uma relação de afinidade, igualmente, se essa pessoa praticou um crime contra o patrimônio, ela será isenta de pena. Será também essa hipótese de extinção da punibilidade. E aí, veja, ora,
Irmãos não se encaixam aqui no inciso 2º. No inciso 2º, nós vamos aprender, aliás, no artigo de baixo, que é o 182, nós vamos aprender que os irmãos pertencem a outra categoria de imunidades. Nós estamos aqui nas absolutas, aquelas que de nenhuma forma poderão ser relativizadas. Então, veja, se o pai subtraiu o filho, ou o filho subtraiu o pai, vejam vocês que a ele não poderão ser aplicadas as sanções penais, ele não será imputado criminalmente. Então, por isso que muitas vezes a gente vê nos noticiários aquelas hipóteses em que o filho, geralmente, dependente químico, ele acaba rapelando a casa dele, né? Então, ele pega tudo, vende, troca por droga, enfim. E aí, o que acontece, geralmente? Se é um crime patrimonial não violento, o que acontece? Essa pessoa, esse autor do crime de furto, ele é conduzido até a delegacia e logo ele é liberado. Por quê? Porque geralmente é um filho que rapelou a casa em que ele mora com os pais. Ou é um pai que é cuidado pelo filho e acaba rapelando a casa do filho para poder manter o seu vício. E aí o pessoal fica puto, né, na TV. Pô, o filho acabou de furtar o pai e já está na rua. Né? Na verdade, é porque se cuida aqui de uma escusa absolutória absoluta. E aí, veja, não há o que o delegado fazer, porque ele sabe que ali haverá uma causa de extinção da punibilidade. Por quê? Não vai caber relativização desse contexto. Então, veja aqui, dentro do nosso inciso 2º, nós não temos, portanto, a abrangência dos irmãos, perfeito? E aí, veja, pessoal, no 182, nós temos as imunidades relativas. Ora, se ela é uma imunidade relativa, aqui em direito penal, a gente já sabe que se é 99,9% é relativo, porque a gente só trabalha com absoluto quando for 100%. Então, se na primeira parte da explicação eu disse a vocês que nesse contexto não cabe nenhuma flexibilização, lá no 181, aqui no 182, a história ela vai ser diferente, porque, veja, aqui nós temos uma condicionante para a ocorrência ou não dessa escusa absolutória. Como assim, gente? Ué, veja, somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Então, veja, nós vimos que se é cônjuge ou companheiro na constância da sociedade conjugal, se é ascendente, descendente, legítimo ou ilegítimo, se a pessoa praticou um crime patrimonial, ela é isenta de pena automaticamente. Não tem o que fazer. Se o pai for lá na delegacia falar, pelo amor de Deus, né, investigue meu filho, ele praticou um furto contra mim, não tem o que ser feito. Está no código. Mas, veja, aqui no 182, nós temos uma condicionante. Ou seja, por acaso, se um dos crimes patrimoniais forem praticados contra cônjuge separado ou desquitado, for praticado contra irmão legítimo ou ilegítimo, for praticado por tio ou sobrinho com quem o agente coabita, veja que nessas hipóteses, essas pessoas elas poderão ser investigadas, processadas e sentenciadas criminalmente. Mas, para tanto, é necessário uma condicionante. Qual condicionante? Ora, que haja representação. Então, por exemplo, se o meu cônjuge desquitado pratica um crime de furto contra mim, o que eu faço? Eu vou lá na delegacia e digo assim, olha só, eu quero representar criminalmente contra o meu marido por esse crime de furto que ele praticou. Qual é o efeito prático disso, gente? Ora, ele vai ser investigado, denunciado, processado e condenado, normalmente. Mas veja, se porventura essa representação ela não estiver constando no inquérito, a denúncia criminal
que for recebida sem esse termo de representação, ela estará inapta. Como assim, professora? Ora, esse termo de representação, nos casos das imunidades relativas, eles são condições da ação penal. Então, quando vocês estudarem lá a ação penal, vocês vão ver que as condições da ação, elas são genéricas, ou seja, aplicadas para todo tipo de tutela de bem jurídico trazido pela norma penal, mas temos alguns crimes que exigem uma condição a mais, que exigem um plus para que essa denúncia criminal ela seja recebida. E é justamente uma hipótese essa aqui que nós estamos estudando, perfeito? E aí, veja, inciso 1º, então, imunidade relativa condicionada à representação do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Ora, se a pessoa já está divorciada, nós não vamos aplicar esse benefício, perfeito? Então, esse é o primeiro detalhe. E, professora, mas e se tivesse uma separação de fato? Ora, separação de fato, a gente viu que vamos estar dentro das imunidades absolutas, ok? Nós vamos estar dentro das imunidades absolutas. Então, aqui, veja, cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Depois, inciso 2º, contra irmão legítimo ou ilegítimo. Perfeito. Também nós precisamos de uma representação. Então, veja, se meu irmão me furta, eu vou na delegacia, lavro um termo de representação contra ele e ele será processado e julgado. Tranquilo. Mas eu preciso manifestar o meu interesse de que ele seja processado e julgado. Depois, tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Não precisa morar na mesma casa, basta que haja uma convivência entre esse tio e entre esse sobrinho. Perfeito? Então, portanto, temos dentro, fazer um resuminho aqui da nossa aula. Temos as imunidades absolutas, cônjuge companheiro, temos ascendentes, descendentes, as imunidades absolutas, e nas relativas temos irmão legítimo ou ilegítimo, tio ou sobrinho, ou desquitado ou judicialmente separado. Perfeito. E aí, veja, gente, dentro do artigo 183, nós temos ressalvas tanto para a imunidade relativa quanto para a imunidade absoluta, ou seja, não basta que seja um crime contra o patrimônio em qualquer uma das hipóteses que nós estudamos, as 4. Ainda temos algumas ressalvas trazidas pelo 183. Então, veja, se é um crime violento, com grave ameaça ou violência à pessoa, o que vai acontecer? Não aplica essa escusa absolutória, nem relativa e nem absoluta. Então, exemplo, meu marido praticou uma extorsão contra mim. Ora, ele vai ser processado e julgado normalmente, tá? Como se nada houvesse acontecido, como se não fosse necessária nada, nem um deslocamento, muito menos representação. Então, veja, ainda que o cometimento de crime contra cônjuge, companheiro, na constância da união, ele seja, em regra, uma imunidade absoluta, nesse caso aqui, ela não será. Então, é uma exceção lá para a imunidade absoluta, uma exceção lá para a imunidade relativa. Outro detalhe, gente, ora, se eu pratico um crime patrimonial, não violento, sem grave ameaça, mas com um coautor. Então, veja, eu pratico um crime de furto contra o meu marido e eu tenho um coautor que comigo praticou essa subtração. Ora, esse coautor, ele não será Esse coautor não será beneficiado pela escusa. A escusa absolutória absoluta é só minha. Isso não se estende a coautores, não se estende a partícipes. Então, aqui,
O inciso segundo, ele traz ao estranho que participa do crime, que são os coautores ou partícipes. Então, eles não vão responder, não vão receber, aliás, esse benefício. Perfeito? E aí, veja, inciso terceiro, isso aqui cai muito. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, veja, se você subtrair o seu pai com 70 anos, você não receberá a imunidade absoluta. Não tem como, ok? Por uma questão de idade, tá? Então, essa cai muito, esse inciso terceiro aqui, fiquem atentos. Então, veja que esses três incisos impõem limites à aplicação das imunidades absolutas e à aplicação das imunidades relativas, tá? Agora, veja, se eu, por exemplo, vou praticar um crime de furto e eu arrebento a porta para fazer a subtração. Veja, quando eu arrebento a porta, eu pratico uma violência sobre a coisa, perfeito? Eu danifiquei um obstáculo que se colocava entre mim e a coisa que eu queria. Essa violência contra a coisa, ela não descaracteriza a possibilidade de aplicação da escusa absolutória, perfeito? É violência contra a pessoa, tá? Então, muita atenção para esse detalhe. E aí, veja que nós temos aqui um artigo do Estatuto do Idoso que trabalha justamente com o estabelecimento da idade de 60 anos. Então, esse dispositivo aqui é o único em que o legislador trabalhou com a idade de 60 anos de forma correta, da forma como é trazida no Estatuto do Idoso. Então, veja, é instituído o Estatuto do Idoso, o EID Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ok? Então, veja que, dentro desse contexto, nós poderíamos, portanto, criar o seguinte raciocínio. Imunidades absolutas, que você vai usar para memorizar. Absolutas, perfeito. O que nós temos aqui? Cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Na constância, né? Perfeito. Relativas. Precisa de representação para que a pessoa seja processada. Então, a gente tem lá irmão, tio ou sobrinho, com o detalhe que nós falamos, portanto, da representação. Perfeito. E aí, veja, pessoal, portanto, 4 hipóteses de imunidades. Agora, veja, nenhuma delas vão ser aplicadas quando? Ora, violência, grave ameaça, não se aplica, nenhuma delas. O que mais? Terceiro estranho. Quem é esse terceiro estranho? Coautor ou partícipe. E quem mais? Pessoa maior de 60. Se qualquer dessas pessoas forem maiores que 60, não vão ser aplicadas. Se o crime praticado contra qualquer uma dessas pessoas for com violência ou grave ameaça, não serão praticados. Se os crimes não violentos forem praticados em coautoria ou participação, os coautores ou partícipes, eles também não serão beneficiados. Perfeito? Então, veja que esse esqueminha aqui, ele ajuda bastante para memorização, ok? Sempre cai uma questão de escusa absolutória nos crimes contra o patrimônio, tá? Eles gostam muito de cobrar isso nas provas de concurso. Perfeito, gente? E aí, veja que agora, finalmente, nós podemos dizer que finalizamos o estudo completo dos crimes contra o patrimônio. Ok? A gente vai ali tomar um cafezinho e a gente já volta para ver como é que isso tem sido cobrado nas provas de concurso. Até daqui a pouco. Clique lá.